Muito bem, estamos de volta, mais uma aula em que estaremos trabalhando os tribunais regionais federais. Agora há pouco nós vimos a composição de um tribunal regional federal, nos termos do artigo 107 da Constituição, e agora avançando com o artigo 108, nós veremos as competências dos tribunais regionais federais, competências originárias e competências recursivas. Iniciemos aqui pelas competências originárias. Compete aos tribunais regionais federais, nos diz o caput do artigo 108, processar e julgar originariamente. Bate-se a primeira vez, bate-se diretamente na porta do Tribunal Regional Federal perante as seguintes questões, as seguintes causas, as seguintes ações serão ajuizadas diretamente em um Tribunal Regional Federal. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, veja só, juízes federais, juízes da Justiça Militar da União, juízes do Trabalho, se porventura forem acusados do cometimento de crimes comuns e de crimes de responsabilidade, eles possuem ali o fórum por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal. Serão processados e julgados originariamente onde? Em um Tribunal Regional Federal da respectiva área, área de jurisdição. Então, digamos que temos ali o segundo Tribunal Regional Federal. Então, os juízes federais daquela área que está sob jurisdição do segundo TRF, TRF da segunda região. Então, esses juízes federais, também os juízes auditores militares da Justiça militares da União e juízes do Trabalho irão ser processados e julgados originariamente no Tribunal Regional Federal. Também os membros do Ministério Público da União. Membros do Ministério Público da União, seja ele do Trabalho, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Militar da União, serão processados e julgados originariamente nos tribunais regionais federais, com a ressalva ali da Justiça Eleitoral. É uma outra questão. Nós trabalharemos a Justiça Eleitoral oportunamente, de forma detalhada. Muito bem. Também é uma competência dos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados ou dos juízes federais da região. Então, se um TRF, um Tribunal Regional Federal, que é um órgão colegiado, em alguma aí das suas câmaras, digamos que profira uma condenação criminal contra alguém, e isso aí transitou em julgado, a pessoa já se encontra cumprindo a pena e de repente lá para frente se descobre provas de sua inocência, então se ajuiza a revisão criminal no próprio TRF. O TRF, já que é um órgão colegiado, possui esta imparcialidade para o julgamento de seus julgados para a revisão dos seus julgados através desta ação da revisão criminal. E da mesma forma, na área civil, nós temos as ações rescisórias. Isso aí, a competência para processar e julgar originariamente revisões criminais e ações rescisórias, tanto dos seus próprios julgados, os próprios julgados do TRF, como também dos julgados de juízes federais da respectiva área, da respectiva jurisdição. É isso que nós temos na linha B. Juiz federal condenou alguém, transitou em julgado, surgiu novas provas aí no futuro da inocência daquela pessoa, a revisão criminal será ajuizada onde? Processada e julgada originariamente onde? No Tribunal Regional Federal. E o mesmo acontece na esfera civil,
com relação às ações rescisórias. Julgados de um juiz federal, né? Transitou em julgado, mas se descobriu prova para o outro lado, se ajuiza originariamente uma ação rescisória no Tribunal Regional Federal. Esta foi a linha B, e na linha C nós temos outra competência de processar e julgar originariamente lá do TRF os mandados de segurança e o habeas data. Mandados de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal, do próprio TRF ou de juiz federal. Então, mandado de segurança contra ato do próprio TRF é um órgão colegiado, né? Um colegiado, então pode ser que a decisão de um dos desembargadores não seja seguida pelos outros, por isso que eles têm competência para julgar em primeira mão, né, processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas datas contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal, né? E aí nós, como já vimos nas aulas passadas, deste recurso, digamos que esses mandados de segurança, habeas datas, também lá, né, julgados em única instância aí pelo Tribunal Regional Federal, seja denegatória a decisão, se tem a possibilidade de acessar o Superior Tribunal de Justiça através de um recurso ordinário. Mas isso aí nós vimos em aulas passadas, né? Vamos avançar. Além dos mandados de segurança e habeas datas contra ato do próprio tribunal e ato de juiz federal, também o habeas corpus, quando a autoridade coatora for o juiz federal. Juiz federal prendeu alguém, e este alguém acha que foi preso por ilegalidade ou por abuso de poder, né? O habeas corpus serve para isso, serve para socorrer alguém que teve a sua liberdade de locomoção privada por ilegalidade ou por abuso de poder, né? Ilegalidade quando é completamente o arrepio da lei, abuso de poder quando começa dentro da lei, mas se extrapola os limites da lei. Então digamos que um juiz federal privou alguém de sua liberdade ou está ameaçando de privar alguém de sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, esta pessoa vai impetrar um habeas corpus onde? No Tribunal Regional Federal, em primeira mão. Competência originária do TRF, o processamento e julgamento de habeas corpus contra atos de juízes federais, né? Quando os juízes federais forem coatores desta prisão ilegal, desta ameaça de prisão ilegal ou por abuso de poder. E ainda temos, dentro desta competência originária, processar e julgar originariamente, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Então, os juízes federais que estão vinculados àquele determinado Tribunal Regional Federal, se surge entre eles um conflito de competência, um juiz se acha competente para uma causa, o outro se acha também, ou então um juiz recebe ali uma ação, um juiz federal se acha incompetente e manda para aquele que ele acha que é o competente, o outro recebe e diz, não, também não é minha, tome de volta. Então o impasse será resolvido pelo próprio Tribunal Regional Federal, né? Conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao próprio tribunal. Muito bem, aqui nós encerramos as competências originárias para processar e julgar, né, dos tribunais regionais federais. Agora vamos para as competências recursivas. Isso aí nós temos, sabe onde? No inciso 2º do artigo 108. Compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso, competência recursiva, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Então, julgar em grau de recurso, né? Uma apelação, digamos, ou outras formas de se recorrer à segunda instância. As causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Às vezes, numa situação de acidente de trabalho, quando a comarca ali não é sede de vara federal,
A lei permite que juiz estadual julgue aquela questão, né? Um acidente de trabalho em que se pleiteia benefícios previdenciários. Aí, aquela cidade onde o interessado, onde este que pleiteia o benefício previdenciário não excede de vara federal, então ajuiza a sua ação no juiz estadual, né? No juiz de direito. E aí, da decisão deste juiz de direito, se recorre para o Tribunal Regional Federal, certo? É isso aí que nós temos aqui neste inciso 2º do artigo 108. Né? Agora, não seria o momento para isso específico, mas é oportuno que nós teçamos alguns comentários em relação a esta competência de juízes de direito estaduais em julgar causas que seriam originariamente da Justiça Federal relacionadas a acidente de trabalho. Se o acidentado no trabalho pleiteia os benefícios previdenciários e na sua cidade ali não existe, não é sede de vara federal, então ele pode sim ajuizar no juiz de direito estadual. Mas quando o pedido é de benefícios previdenciários, se a ação deste empregado, deste que sofreu acidente de trabalho, for contra o empregador, em busca de indenização por danos materiais ou por danos morais, aí nós temos a súmula vinculante do STF dizendo diferente. Aí uma ação dessa será ajuizada na Justiça do Trabalho. Então não vamos confundir acidentes de trabalho. Quando o pedido é para receber benefícios previdenciários, é da Justiça Federal, a competência originária, mas se naquela circunscrição, naquela cidade, vamos colocar assim de forma bem prática, não existe uma vara da Justiça Federal, para facilitar a vida do jurisdicionado, é permitido que se ajuize uma ação na Justiça dos Estados, no juiz de direito dos Estados. Porém, se o pedido decorrente de uma ação de acidente de trabalho seja indenização por danos materiais ou morais contra o empregador, não é uma ação contra o INSS, é uma ação contra o empregador, aí a justiça competente será a Justiça Estadual, nos termos que reconhece o Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, nós encerramos por aqui esta aula sobre Tribunal Regional Federal. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e aguardo você na nossa próxima aula, quando estaremos continuando os nossos estudos de direito constitucional, sempre se voltando aí para suas provas de concurso. Aguardo você e até breve.